Meu irmão, minha irmã, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, né, abençoando a você e a sua família. Espero que você esteja bem, espero que você esteja, de fato, neste momento, separando esse tempo para o louvor e para a glória do seu Senhor, para o nosso Deus, para o nosso amado Pai. Espero que você esteja, de fato, com o seu coração voltado para este culto, adorando através das canções, adorando através das orações e também adorando através da meditação da palavra. Palavra essa que vem, creio eu, a tranquilizar os nossos corações, a nos fazer lembrar de que de fato nós estamos nas mãos do nosso bom Deus. Muitas vezes o nosso coração se aperta, né, nesses dias que estamos aí enfrentando essa questão de isolamento social, essa questão aí da saudade dos irmãos, da saudade das nossas amizades, das nossas conversas, saudade da nossa família, que muitas vezes está longe e aí a gente não consegue viajar, a gente não consegue visitá-los, né? E por mais que nós tenhamos aí a tecnologia, né, através da qual nós estamos aí neste culto online, né, isso não aquece o nosso coração da mesma maneira que um encontro presencial, não é verdade? Mas eu gostaria de lembrar o que a sabedoria bíblica diz, né? E no momento, principalmente nos momentos de dificuldade, ela vem para aquecer o nosso coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, texto que está dentro do Sermão do Monte, né? E Mateus capítulo 6, verso 25, eu vou fazer a leitura do verso 25 até o verso de número 34. Mateus capítulo 6, verso 25. O texto nos diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É muito interessante a gente refletir acerca disso. Esse texto nunca foi tão atual como nos dias que nós estamos enfrentando. Porque a grande discussão, na maioria das conversas, é em relação ao trabalho, em relação ao isolamento social e ao trabalho. Você já deve ter ouvido, certamente já ouviu, né, um grupo de pessoas dizendo: é hora de permanecermos em casa. E tem um outro grupo de pessoas dizendo: é hora de voltarmos ao trabalho. E eu acredito que existem razões, que são razões sérias, né, para defender os dois pontos de vista. Mas aqui eu quero fazer um parêntese. Aqui a gente precisa parar por um momento e refletir. E eu gostaria de refletir na seguinte questão. Qual é, né, a diferença entre a minha vida e entre a vida de quem não conhece o Evangelho? Gosto muito de um livro que ganhei de um pastor amigo, o livro do pastor John Stott, que tem por tema O Discípulo Radical, né, é o título do livro. E nesse livro, o pastor John Stott, ele vai trabalhar características, né, que devem ser presentes na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo, dos seus discípulos. E uma das características é a semelhança com Cristo. Então olha que interessante, ele diz o seguinte: qual é o propósito de Deus para o seu povo? É a pergunta que Stott faz. O que vem depois de nos convertermos? E algumas linhas logo em seguida ele responde: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Então, quando a gente
se vê no meio de uma situação dessa, né, no meio de uma crise, como nós estamos aí enfrentando, a gente precisa parar e lembrar de uma coisa: eu sou, né, alguém que segue Jesus. Então, semelhança com Cristo é algo que Deus espera na minha vida. O que essa semelhança com Cristo vai gerar, né, de transformação? O que ela pode gerar, né, de bênção na vida das pessoas? E essa bênção, né, essa transformação, ela vem através daquilo que Deus mesmo fez na minha vida e na sua vida. Deus entrou na nossa vida. Deus, ele invadiu, se podemos afirmar assim, a nossa história. Ele entrou, né, na nossa eternidade na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos tirou, como Paulo diz lá, né, no começo do livro aos Efésios, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E nós, no meio dessa situação, meus irmãos, podemos abençoar as pessoas que estão completamente desanimadas e completamente desamparadas. Você já percebeu quanta gente que, através dos seus posts em rede social, ou através de uma breve conversa, né, através daquele encontro, né, com máscaras e obedecendo todos aí os requisitos aí de cuidado sanitário, mas quando você está no mercado, né, por exemplo, você está no açougue lá comprando algo que você precisa, um alimento, um mantimento, você já percebeu como é que as pessoas estão apavoradas? E eu e você, né, nós temos uma oportunidade enorme de abençoá-las, trazendo para elas aquilo que elas não têm e nós temos, né, que é a semelhança com Cristo. Agora, para chegar nesse ponto, a gente precisa parar e refletir. Será que eu estou andando completamente igual, né, àquele meu vizinho que ainda não conhece ao Evangelho? Será que eu estou completamente sem esperança? Será que eu já estou rendido às minhas preocupações a ponto de me esquecer do que a palavra de Deus nos diz? É isso que tem acontecido conosco muitas vezes. Né? Não é o fato de nós participarmos de reuniões em alguma comunidade de fé, em alguma igreja. Não é isso que faz diferença na nossa vida. O que faz diferença na nossa vida é semelhança com Cristo, é o nosso discipulado, é o nosso ato de segui-lo. O que faz diferença na nossa vida, meus irmãos, nesse momento de dificuldade, né, é o quanto nós buscamos a Deus, é o quanto nós dependemos dele. E muitas vezes, a dificuldade, enquanto nós estamos nela, é como se ela fosse um espelho, e ali fica de uma forma muito clara, muito límpida, a realidade. É como se nós estivéssemos aí antes da crise, antes de sabermos o que significa aí coronavírus e Covid, antes da gente ouvir tanto acerca dessas palavras, a nossa vida estava tranquila, né? E estávamos aí com uma certa regularidade, com uma certa segurança no nosso trabalho, nas nossas economias. E aí estamos aí levando a vida, né, sem grandes preocupações. É como se estivéssemos dentro de um carro num dia de chuva, quando o vidro fica embaçado e a gente não consegue enxergar, né, lá fora com tanta clareza. Você já andou em um carro quando você enfrenta uma tempestade e o limpador do para-brisa quebra? A gente não consegue enxergar quase nada. Muitas vezes, quando a nossa vida ela encontra uma certa normalidade, espiritualmente a gente caminha assim. Né? Não nos preocupamos muito com a dependência que temos de Deus. Eu me recordo do pastor Francis Chan fazendo uma crítica à igreja norte-americana, dizendo assim, que em um dos seus excelentes livros, né, ele dizia o seguinte, que para a maioria dos cristãos norte-americanos, né, eles estavam vivendo uma vida tão morna com Deus, que se Deus saísse de cena, a maioria não perceberia. Sabe quando a maioria percebe? Quando a crise se instala. Daí a gente tem, então, neste momento de enfrentamento de crise, a oportunidade de parar por um instante, né, e de sondar a nossa mente, sondar o nosso coração. E é isso que esse texto maravilhoso vem para trazer para nós. Né? A lembrança de que nós somos de Deus, a lembrança de que Ele está conosco, a lembrança de que existe na minha vida e na sua vida uma diferença.
E essa diferença, esse diferencial é Jesus, é o Criador, é o Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que na cruz do Calvário entregou a vida para que não fôssemos mais escravos do pecado. É o Evangelho. O Evangelho é o grande diferencial que nós temos na vida para o enfrentamento dessa crise. Então, meus irmãos, a gente precisa parar e pensar, né? Assim como o pastor John Stott diz, né? Será que eu estou me tornando a cada dia mais semelhante com Jesus? Sabe a expressão fazer, né, do limão uma limonada? Pois é, eu gostaria de convidar você a pensar seriamente nisso. Né? Certamente você não está na normalidade da sua vida. Muitos não estão trabalhando, né, dentro dos escritórios das empresas, não estão fisicamente lá. Muitos estão trabalhando, né, em home office, trabalhando em casa. Né? Alguns talvez estejam aí em férias coletivas. Né? Então, se estamos em casa, nós temos, de alguma maneira, né, a possibilidade, a oportunidade de aproveitar um pouco mais o tempo. E a gente precisa fazer isso em relação à nossa vida com Deus. Gosto muito dos escritos de um homem chamado Richard Foster, né? Um cristão que trabalha muito a questão das disciplinas espirituais. Né? E o que são as disciplinas espirituais? São disciplinas que têm como objetivo nos aproximar mais de Deus. A oração é uma delas. A leitura e a meditação nas escrituras sagradas, outra. E ele também trabalha como uma das disciplinas espirituais a solitude. O que é a solitude? É uma solidão programada. O que é a solidão? Solidão é uma pessoa solitária, é uma pessoa que talvez more sozinha, e às vezes ela mora sozinha, né, porque não é a opção que ela tem. É a única opção que ela tem, não é a vontade, é a realidade dela. Né, não é escolha própria. Né? Imagine um pai que vê os seus filhos já casados, distantes, e aqueles filhos não buscam mais a presença do pai, daquela mãe. Isso é solidão. A solitude é você programar um tempo onde você desliga o seu celular, onde você sai da internet, onde você desliga a televisão, talvez pegue o seu carro e vá lá, por exemplo, aqui em Botucatu, né, vai lá ver o gigante adormecido, aqui próximo, você vai ali na base da nuvem, você vai para um lugar ali para contemplar Deus, para se desligar de tudo. Né? E ele diz que a solitude é algo muito necessário para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: precisamos buscar diligentemente a quietude recriadora da solitude, se quisermos que a nossa presença na comunidade seja significativa. Precisamos buscar a comunhão com as pessoas e prestar contas a elas. Se quisermos segurança quando estivermos sozinhos, precisamos cultivar ambas as coisas se quisermos viver em obediência. Aqui ele faz um paralelo entre a solitude e a vida em comunhão na igreja. Se eu quero que de fato a minha vida, né, na comunhão, né, na igreja, na comunidade dos santos, onde Deus me colocou, que ela faça sentido, eu preciso tanto, né, prezar por esse momento, quanto preciso também prezar por aquele momento de solitude. Aquele momento onde o meu objetivo principal é a minha vida, né, com a vida do meu Criador, com a vida do meu Pai Celeste. Então por que a gente não aproveitar esse momento onde nós estamos em casa e desligar um pouco, talvez o Netflix, desligar, sair um pouco daquele seriado que nós estamos assistindo, né, talvez entrar num quarto, né, se você não quer sair da sua casa, mas ali em paz, em tranquilidade, abrir a sua Bíblia e meditar na sua caminhada com Deus. Porque é isso que esse texto está dizendo. No verso 26 do texto que nós lemos, né, o texto diz assim: observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem e elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E olha a pergunta que Jesus faz, né, até grifei aqui na minha Bíblia: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que Jesus está dizendo? Se Deus cuida até da criação, até de um simples passarinho, que não tenha preocupação em relação ao amanhã, porque de fato ele foi criado para saber que ele terá o alimento. Jesus está dizendo: vocês não têm a consciência de que vocês são muito mais importantes do que eles? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós, os seres humanos. Nós somos considerados os filhos de Deus. Nós fomos criados, quando você lê o relato da criação,
para governar, né, sobre toda a criação de Deus. Porque nós somos a sua imagem e semelhança. Então, precisa resgatar urgentemente essa verdade bíblica, né? E ainda, continuando no texto, Jesus ele vai dizer: não andem ansiosos, a ansiedade não vai trazer nada de bom. Ela não resolve o problema. E por que muitas vezes nós andamos ansiosos? Porque nós estamos focando nos lugares errados. Nós estamos, né, passando tempo demais naquilo que não deveríamos. Não estou dizendo aqui, meu irmão, que a Bíblia diz que nós devemos ser alienados. O povo de Deus, né, ele deve, como John Stott diz, ser semelhante a Jesus. Se por um lado Jesus ele tinha momentos onde ele se retirava, onde a solitude, aquela solidão programada fazia parte da sua vida, por outro lado ele estava presente na comunidade sempre. Se você lê o Evangelho, isso fica muito claro. Então, eu não estou dizendo aqui para a gente esquecer da questão do mundo, mas eu estou dizendo que nós precisamos imitar o exemplo de Jesus. Então, se ele, né, e o Foster está dizendo isso no livro, a gente precisa cuidar tanto da nossa vida enquanto cidadãos do reino, enquanto membros da comunidade, como nós precisamos também cuidar da questão da solitude, né, da minha vida, eu e Deus, daquele tempo, né, onde nós estamos sozinhos, preservando a intimidade que temos com o Senhor. É isso que nós devemos fazer. E muitas vezes nós estamos muito aqui e não estamos aqui. Nós estamos direto ligados nas notícias, direto ouvindo as reclamações, direto reclamando, direto expressando, né, a angústia, a ansiedade que está dentro do nosso coração, mas talvez não estamos aqui, né, naquele tempo, né, de comunhão preciosa, eu e Deus. Está faltando isso nas nossas vidas, né? E é isso que a gente precisa refletir. O verso 31 diz assim: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Busquem em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós somos convidados a descansar no Senhor. Nós somos convidados, né, a saber, e se você continuar lendo o Sermão do Monte, você vai ser lembrado de que a oração deve ser uma prática, de que o jejum deve ser uma prática, de que o perdão deve ser uma prática, de que a reconciliação deve ser uma prática. E muitas vezes o que traz inquietação ao nosso coração é a falta de todas essas coisas. Então, para que nós estejamos aqui, né, sendo bênção na comunidade, nós precisamos deste tempo aqui, onde nós estamos sozinhos com o nosso Deus. Nós que somos membros de família, nós que moramos aí com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, nossos maridos, esposas, pais e filhos, nós temos que ter esse momento com eles. Mas eu quero convidar você a pensar seriamente em ter um momento onde você está com o teu Deus. Porque se você tem sentido o teu coração pesado, se você tem sentido, né, a sua mente exausta de tanta preocupação, a gente precisa desse tempo com Deus. A gente precisa dobrar os nossos joelhos, achar um cantinho, né, um pedacinho da nossa casa ali, seja no quintal, seja dentro de casa, dentro de um quarto. E a gente precisa urgentemente voltar à prática da meditação na palavra. E a gente precisa, né, clamar a Deus para que essa verdade ela seja plantada na nossa mente, no nosso coração, a ponto da gente ter a nossa vida transformada, a ponto da gente se parecer mais com Jesus, a ponto de que a semelhança com Cristo seja um objetivo, aquele objetivo que eu tenho na minha vida e eu busco com toda a minha força. Porque se a gente não faz isso, meu irmão, se eu não tenho esse tempo de solitude, se eu não tenho esse tempo onde eu programo para estar com o Senhor, eu não vou conseguir enxergar significado na minha vida em comunidade. Conversando com alguns irmãos queridos, eu acredito que cada conselho está passando por isso, cada conselho está preocupado com as famílias. Nesse momento, fica muito claro também, uma coisa que o encontro virtual traz
e um encontro físico traz também é a percepção de quem está participando e quem não está participando. Quando nós estamos na igreja, tenha certeza, todo pastor, todo presbítero, todo diácono, ele sempre tem aquele olho clínico para perceber quem não está vindo. E muitas vezes ficamos preocupados e devemos ficar preocupados, mas eu creio que essa preocupação não deve ser apenas da liderança, mas de todos nós. A gente sempre está ali para adorar a Deus, mas a gente também está preocupado com quem não está participando. E nesse momento onde os encontros são virtuais, a gente entra no aplicativo Zoom e muitas vezes nós temos um misto de sentimentos. Alegria por quem está ali, ao mesmo tempo uma tristeza porque alguns irmãos não estão. E muitos não estão, porque talvez não estejam enxergando significado em estar ali. Eles não enxergam significado em estar aqui em comunhão. Por quê? Uma grande possibilidade de que a vida aqui, a vida entre ele e Deus, não anda bem. E por que muitas vezes não anda bem? Porque nós temos tempo para passar em frente à TV. Nós temos tempo, e passamos às vezes tempo demais, preocupados com as notícias. E sabemos que muitas vezes a mídia gosta de pegar aquela notícia ruim e gosta de multiplicá-la. Como exemplo, se você tem observado aí as redes sociais, muitas pessoas criticam alguns canais de mídia porque eles falam demais do número de mortos da Covid, mas eles não falam do número de pessoas que estão sendo curadas. Então você percebe? O que vende mais notícia? Coisa boa ou coisa ruim? Muitas vezes parece que coisa ruim vende mais. E é nisso que focam. E aí eu fico lá o tempo todo só enchendo a minha mente, o meu coração com notícias ruins, só com negativismo. E aí o que isso gera em mim? Isso gera tristeza, isso gera falta de esperança, isso gera falta de paz no coração. Mas quando eu estou aqui, quando eu estou com o meu Deus, eu leio a palavra dizendo, vocês valem muito mais do que as aves. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, por exemplo, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu gostaria de você se imaginar em frente a Jesus. E eu gostaria de que você se imaginasse naquele momento onde você está completamente triste, você está chorando. E Jesus põe a mão no seu ombro e diz, calma, eu estou aqui com você. Tudo que você precisa, eu sei. Eu conheço todas as tuas necessidades. Meu irmão, eu sei o que você está passando. Calma, eu estou com você. Sabe quando a gente lembra disso? Quando a gente lê a palavra. Por isso, meus irmãos, que a gente possa, nesse dia, agradecer a Deus, porque Ele não está de quarentena, Ele não perdeu o controle das coisas. Algumas pessoas aí, talvez para conseguir likes e conseguir aí compartilhamentos dos seus vídeos, alguns estão dizendo, nossa, Deus se esqueceu, Deus não conhece o futuro. Toda vez que emerge uma crise, emergem também aquilo que o próprio Sermão do Monte vai dizer. Porque se você está com a sua Bíblia aberta no texto que nós estamos lendo, no verso 7, no capítulo 15, diz assim, acautelai-vos dos falsos mestres. Então, olha só a crise que a gente está passando. É uma crise sanitária, é uma crise de saúde pública mundial. Ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar aí também falsos mestres que vêm dizendo coisas em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. O que Deus diz está aqui na Escritura. E pela graça nós fazemos parte de uma comunidade que tem por objetivo conhecer a Deus naquilo que Ele se revelou. Então, para que você tenha cada vez mais alegria em participar nos encontros presenciais da sua igreja, enquanto nós estamos aqui de forma online, nos encontros, na comunhão, perseverando na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, a gente precisa pegar esse limão e fazer uma limonada e pensar o seguinte, eu preciso focar mais no meu relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
trabalhando esse lado, o lado da comunhão, vai ter muito mais significado. Você vai se sentir muito mais em paz. A paz que a Bíblia diz que só Deus dá, ela vai fazer parte da sua vida. E desta maneira você abençoará pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Semelhança com Cristo, né, é viver com os objetivos de Cristo. E quanta gente precisa conhecer urgentemente ao Senhor e Salvador. Quanta gente vai entregar a vida a Ele. Creio nisso também. Eu creio nas reuniões presenciais na igreja mais cheias e cheias de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E que elas olhem para mim e que elas olhem para você e enxerguem semelhança com Cristo. E essa semelhança ela é alcançada através, né, da prática das disciplinas espirituais. Que sejamos homens e mulheres de oração, que sejamos homens e mulheres de leitura e meditação na palavra. Homens e mulheres que, mesmo em meio a tantas atividades que nós temos como prioridade, né, a nossa intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor, como o salmista diz, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, Salmo 25. E que a gente possa ser esses canais de bênçãos aí, né? Pequenos cristos, é isso que significa cristãos. Que as pessoas olhem para mim, que as pessoas olhem para você, e pela graça do Senhor, que elas não nos enxerguem, que elas enxerguem Cristo. Que seja o meu, que seja o seu, que seja o nosso objetivo. Deus te abençoe e te dê uma semana, né, na sua presença, e que nessa semana, ao final dela, nós estejamos mais parecidos, um pouquinho mais que seja, com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que aquece o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que nos faz lembrar de que nós somos valorosos para o Senhor, de que nós fomos criados à Sua imagem e semelhança e que o Senhor, ó Pai, conhece todas as nossas necessidades. Que não sejamos pessoas, ó Pai, que mostram nesse momento o nosso desespero, mas ao contrário disso, mesmo com um desespero ainda gritando dentro de nós, que nós possamos mostrar Jesus. Que nós possamos focar no Senhor, ó Pai, buscar o Teu reino e a Tua justiça, crentes de que todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. E que desta maneira sejamos bênção na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor e estão tão próximos de nós, talvez até dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, que a bênção da vida do Senhor conosco, através do Santo Espírito, sejam conosco e com todo o povo do Senhor hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Ele te use e que Ele te faça mais parecido com Cristo.